Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Jas Maurício, professor e também numismata. Trabalho com colecionismo e com numismática sobre moedas. E nós vamos falar, gente, sobre o segredo da moeda de 5 centavos com a letra A. Então vamos ver um pouquinho da história e o contexto dessa moeda, onde ela foi produzida, por que letra A, tá, gente? E também porque ela é procurada por colecionadores. E vamos falar sobre ela, essa moeda que eu tenho aqui em minhas mãos, tá? Moeda de 5 centavos com a letra A. Vamos falar sobre ela aqui para vocês, tá? E para iniciar, gente, eu queria perguntar se você já encontrou uma dessas moedas, né? De 5 centavos de 2019 com a letra A. Tá? E essa letra A vem logo abaixo ali da moeda, como a gente vai verificar aqui, né? Tá na peça aqui, numismática, né? Olha aqui a letra A. Tá? Então muitos brasileiros acreditam, gente, que isso aí muitas vezes é um erro, tá? Um erro de cunhagem, quando na realidade não é um erro de cunhagem, tá? A verdade é muito mais interessante do que isso. Essa pequena letra que marcou aí, que é marcado na moeda, marcou também um momento inédito na história da fabricação de moedas brasileiras, tá? Porque pela primeira vez, parte da produção de moedas, no caso aí do real, que circulou entre nós, foi produzida no exterior. Isso transformou com certeza aí, essa peça em um dos exemplares bastante procurados, pelos e comentados também, né, pelos colecionadores. Então nesse vídeo a gente vai descobrir um pouco sobre isso, por que essa moeda existe, onde ela foi produzida, sua tiragem oficial também, suas características técnicas e quanto ela pode valer atualmente no mercado numismático, como a gente sempre faz aqui no canal. Gente, o contexto histórico dessa moeda, tá? A gente volta para 2019, né? Porque ali o Banco Central do Brasil enfrentou a necessidade de ampliar rapidamente o abastecimento de moedas metálicas, né, que circulavam naquele momento. Então, como a capacidade produtiva nacional não atendia plenamente a demanda, o Conselho Monetário Nacional autorizou que parte da cunhagem fosse realizada em casas de moedas estrangeiras. E foi isso que aconteceu. Foi estabelecido que essas moedas, né, receberiam uma pequena letra identificadora ao lado da data para identificar então aí a sua origem. Tá? E essa medida trouxe com certeza mais transparência e mais rastreabilidade também ao processo de fabricação, né, dessa moeda de 5 centavos, que foi fabricada em um país estrangeiro, tá, gente? Vamos lá. Essa moeda de 5 centavos com a letra A, ela entrou em circulação, como eu já falei, durante o ano de 2019. A letra A, na realidade, identifica que ela foi produzida pela uma casa de moeda estrangeira, que foi a Royal Mint, né, que é a tradicional casa de moedas da Holanda, uma das mais antigas também, respeitadas pelo que a gente pôde verificar no conteúdo que a gente usou para fazer a leitura. E é importante destacar que essa letra ela não representa um erro de cunhagem, não é uma moeda anômala, não é uma variante ou uma edição comemorativa. Na realidade, ela demarca com a letra A, né, que ela foi produzida em outro local. E aí ela serve também como uma forma de dar mais transparência e mais rastreabilidade a essa moeda, garantindo então a identificação oficial, né, da casa onde ela foi cunhada. Então ela apenas indica oficialmente a casa cunhadora que foi responsável pela sua fabricação. E o reverso dessa moeda, gente? A gente tem aqui a imagem, né, do reverso. À esquerda a gente tem linhas diagonais, né, de fundo, que dão destaque ao número 5, que é o valor facial da moeda. A palavra centavos logo abaixo, também o ano dessa moeda, né, 2019, quando ela foi produzida. Nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul, também em referência ao pavilhão nacional, que isso é característico dessa família da moeda de real. Tá? E logo abaixo, né, à esquerda, data pequena letra, bem aqui, gente, ó, pequena letra A, indicando aí onde ela foi então produzida, né, como eu falei para vocês, na Holanda. Então a letra A não é erro, tá? Nem variante ou edição comemorativa, ela indica a casa cunhadora dessa moeda que foi ali na Holanda. Aí a gente parte para o reverso dessa moeda, gente. Também é uma imagem muito bonita, eu observo que o artista que a produziu,
produzir uma moeda muito bela. Se a gente for verificar, analisar, olhar toda a imagem, a configuração da imagem que está presente nessa moeda. Então esse anverso ele segue exatamente o padrão da segunda família do real. A moeda também apresenta a efígie de Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Todos nós conhecemos, ladeados aí pelos dizeres Brasil, à esquerda aqui, e Tiradentes logo aqui à direita. Também aparecem elementos gráficos ligados à Inconfidência Mineira, como o triângulo, que é inspirado na bandeira dos Inconfidentes, e um pássaro que representa liberdade e paz. Tá? Essa é a configuração. Então, o anverso dessa moeda celebra a história do Brasil, e as idealizações da Inconfidência Mineira também, unindo arte, simbolismo e memória nacional. Bom, eu peguei também as especificações técnicas dessa moeda. O valor facial é de 5 centavos, é uma moeda de 5 centavos, o ano de 2019, o material dela é em aço inox, o peso de 4,10 gramas, um diâmetro de 22 milímetros, uma espessura de 1,65 milímetros, o bordo dessa moeda é liso, tá? Como a gente pode verificar aqui na imagem, o bordo liso, família monetária, segunda família do real, a casa cunhadora foi ali na Holanda, a Royal Mint, e a marca monetária letra A, que se encontra na moeda. Essa é a configuração ou as especificações técnicas dessa moeda. É importante isso para o numismata e para o colecionador, que saiba as especificações técnicas das moedas que vão fazer parte do seu acervo de coleção. Primeiro porque a gente tem que garantir a confiabilidade que é uma moeda original, e a gente só pode ter essa certeza se elas estiverem batendo com as especificações técnicas que elas apresentam. Então é um cuidado que a gente tem que ter em relação ao colecionismo, em relação a gente ter moedas aí na nossa coleção, tá? Porque essa é uma visão também numismática. Bom, gente, em relação à tiragem, tá? Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, essa moeda teve aí 97.280.000 unidades produzidas, tá? Produzida na Holanda pela Royal Mint, como eu já falei aqui, e 230.912.000 unidades produzidas no Brasil, tá? Porque a gente tem dessas moedas sem a letra A, essa especificação aí da letra A, e nós temos moedas também de 5 centavos que foram produzidas no Brasil, tá? Então a gente pode verificar que uma produção menor de 97 milhões de moedas foram produzidas fora do país, e 230 milhões foram produzidas no próprio país. Então, embora quase 100 milhões de moedas pareçam muitas, como a gente vê aí, que são 97.280.000, trata-se de uma emissão significativamente menor, que a versão produzida pela própria Casa da Moeda do Brasil, no mesmo ano, como eu falei aqui. Tá? Então, a gente tem esse comparativo aí, nessa produção muito menor, que nós temos uma diferença de 133.632.000 unidades de diferença do que foi produzido entre a Holanda e o Brasil. Bom, em relação ao mercado e à precificação da moeda, gente, então a gente pode verificar através dos 3 catálogos que eu utilizo aqui, que é o catálogo Numis digital, o catálogo Amigo de Moreira 2024 e o catálogo Bentes de Maldonado 2024. Então, a moeda de acordo com o catálogo Numis, essa moeda ela vale 50 centavos, uma moeda muito bem conservada. Conforme o catálogo Amigo, ela pode valer 55 centavos. Se ela for uma moeda soberba, ela pode valer R$1 pelo catálogo Numis, pelo catálogo Amigo de 2024, R$ 4,50 e pelo catálogo Bentes, R$2, tá? O catálogo Bentes é de 2022, tá? Embora aqui esteja 2024, na realidade é 2022. Se for uma moeda flor de cunho, tá? Pelo catálogo Numis digital, ela está valendo ali em torno de R$2. Pelo catálogo Amigo, ela está valendo R$7 e pelo catálogo Bentes ela está valendo R$9. Tá? Então, uma dica para os colecionadores é que quanto melhor o estado de conservação, maior é o interesse e o valor também da moeda. Tá? Então, a gente tem que verificar e saber essas diferenças, especificações técnicas, o que é que contém no anverso, o que é que contém no reverso da moeda, para que a gente possa chegar a um valor. Lembrando que os valores que são apresentados aqui são referências, tá? Não significa que eles são praticados em toda e qualquer circunstância. Isso depende muito do mercado, do estado de conservação da moeda e de outros fatores também
que podem levar aí a uma precificação de uma peça dessa numismática. E para concluir, gente, a moeda de 5 centavos de 2019, letra A, né, que é essa que eu tenho aqui, que eu já mostrei para vocês, tá? Representa então um capítulo muito interessante, né, da história monetária brasileira. Ela registra oficialmente a primeira grande produção de moedas do real realizada em outro país, que no caso aqui foi na Holanda, identificada pela letra A abaixo da data. E apesar de não ser aí uma moeda rara, a gente viu que foram produzidos 97 milhões de moedas, tornou-se então extremamente procurada, né, por colecionadores, por marcar esse importante momento da numismática nacional. Tá? Então, daqui a algum tempo, com certeza você vai ver uma moeda dessa, você vai dizer, olha, essa moeda aqui foi produzida em outro país. Tá? Então, foram 97 milhões, tá? Em comparação aos 230 milhões que foram produzidos no próprio Brasil. Aqui foi uma quantidade bem menor, embora não seja uma quantidade pouca, né, de produção. Mas é uma moeda que faz uma diferença histórica, com essa história da produção, né, de moedas fora do país, tá, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, tá? Curta o nosso vídeo, gente, ative aí as notificações para que você possa receber aí os conteúdos que a gente faz aqui sobre numismática e sobre colecionismo. Então, um grande abraço, gente, até o próximo vídeo.